Então nós vamos no momento da recolha das ofertas. Então você que nos acompanha, você também pode contribuir. Você que nos acompanha pelos nossos canais de divulgação, você também, se Deus tocar no seu coração e tiver a intenção de nos ajudar, né, você pode nos procurar nas mídias sociais, né, nos nossos canais. Lá você vai encontrar a nossa chave Pix e a forma de que você pode ofertar na casa do Senhor. Certamente a sua oferta será bem aproveitada acerca do Evangelho. Nós temos alguns projetos missionais na igreja. Nós temos o projeto da igreja local, que é a construção da igreja, né, o término da nossa construção. E a partir do mês de dezembro, nós vamos lançar o novo projeto, a nova construção. Os irmãos vão saber também, vocês podem participar. Em nome de Jesus. Amém? Todos aqui no templo puderam ter a oportunidade de ofertar? Senhor, por forma de gratidão, obrigado, Senhor, por aqueles que são justos e fiéis na Tua casa, que com o coração grato, satisfeito, como forma de amor, de gratidão e muito mais, como forma de obediência à Tua palavra, tem entregue a sua oferta, não só a oferta em valor monetário, mas tem sido oferta e ofertado a Ti, Senhor, na presença nos cultos, na adoração, na obediência, na doutrina. Como bons batistas, Senhor, nós temos convicção e missão de que Tu és o nosso Senhor. Obrigado, Deus, pela dedicação e a fidelidade de cada irmão, cada família aqui. Aqueles que de longe e de perto também nos ajudam, sejam abençoados pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir uma mensagem, exposição, com o reverendo pastor José Dias. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Eu vou tentar ser breve. Vamos nos colocar de pé. Abra comigo sua Bíblia. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 19. Enquanto os irmãos encontram, eu quero fazer um comentário com os irmãos, porque os dias estão cada vez mais difíceis, não é? Eu conversava com um amigo, um irmão, e da igreja, né? E me espantou o fato dele dizer que não acreditava na Bíblia. Um irmão de fé, né? E às vezes eu acho que se torna necessário nós reafirmarmos aquilo que nós cremos e por que cremos, né? E assim, a base de tudo aquilo que nós estudamos, que nós aprendemos, são as Escrituras, porque nós cremos que sim, as Escrituras Sagradas são a Bíblia, né? As Escrituras Sagradas é a palavra de Deus, né? E quando a gente bota ela em cima de algum local e deixa ela aberta lá, mas quando nós lemos, porque ela fala diretamente ao nosso coração. E dentre os livros que se pode ler, ele é aquele que nós podemos ler próximo do inspirador, né, do autor da própria Bíblia, que foi o Espírito Santo, que em aproximadamente 1700 anos ele utilizou-se de aproximadamente 40 escritores diferentes para escrever de acordo com aquilo que era a vontade de Deus se apresentar para a gente. Então, através das Escrituras, eu e você, nós conhecemos ao Senhor. E me choca, né, quando alguém que professa a mesma fé que a nossa não acredita na Bíblia. Então, nós acreditamos na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. O texto que eu pedi para que os irmãos leiam, ele diz o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Eu vou ler novamente. 1 de João, capítulo 4, verso 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Somos gratos ao Senhor pelo teu amor que nos alcançou. Amor esse, ó Deus, que inunda o nosso coração e traz uma alegria, uma paz, ó Deus, indizível. Ó Deus, que nós não conseguimos expressar
com palavras tamanha gratidão. Obrigado por este amor, ó Deus, que para nós veio seguido do perdão. Ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor também colocou dentro do nosso coração o desejo de te buscarmos. Colocou em nossos corações a predisposição para crermos, ó Deus, e crendo em ti, alcançarmos a salvação. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, ó Deus, pelas escrituras sagradas, ó Deus, que nós cremos que é a palavra de Deus. Por isso, meu Pai, fala aos nossos corações nesta noite. Precisamos de ti, renova nossas forças em ti, aviva-nos em ti, Senhor, pois precisamos do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, se eu perguntar para qualquer pessoa que você ama Deus, o que você vai dizer? Amo. O Brasil, ele é o nosso país, ele é um país cristão. Hoje tem surgido outras igrejas, denominações até que se dizem satânicas, né? São contra Deus e tal, mas a grande maioria do nosso país é cristão. E quando alguém pergunta para a pessoa se você ama a Deus, é lógico que ela vai responder que sim. Agora, se eu te perguntasse, como é que você demonstra isso? Aí você falar assim, dia de domingo eu vou lá na igreja. A semana é corrida para mim, mas dia de domingo eu vou lá. Quem aqui não tem a semana corrida? Ninguém, só as crianças, mas as crianças não param de correr, né? Elas não têm a semana corrida, mas elas não param de correr. Que até meus meninos, estudando no horário, fazendo cursinho no outro, e assim vai. Então a nossa lida diária, ela é bem corrida. O nosso trabalho, ele suga muito da gente. E a impressão que eu tenho, depois que eu passei dos 20, né, a impressão que eu tenho é que parece que os dias estão correndo mais rápido agora. Quando a gente tem alguma coisa para fazer, o tempo não nos espera. Quando a gente está de bobeira, aí ele parece que vai mais rápido ainda, né? Mas quando a gente tem uma coisa para fazer, é aí que ele corre mesmo. E essa é a impressão que nós temos. E como é que nós demonstramos em meio a esse turbilhão de coisas que nós vivenciamos durante o nosso dia a dia, que nós amamos ao Senhor? O salmista, desculpa, gente, é porque eu tenho que falar aqui mais perto, eu vou baixando a mão aqui. O salmista, no Salmo 119, confere aí, ele diz o seguinte no verso 11: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Observe que a maneira de eu e você procurarmos agradar ao Senhor é obedecendo ao Senhor. E como é que a gente conhece ao Senhor? Através da sua palavra. Por isso que eu fiquei chocado quando eu conversei com um colega e ele dizia não crer na Bíblia. Mas nós precisamos entender que, como cristãos, nós precisamos acreditar na Bíblia, porque a Bíblia, ela é a nossa bússola. A bússola, o pessoal mais novo não vai saber o que é, mas é o que guia norteia a nossa direção. É como se fosse o manual do ser humano. Quando você compra uma coisa nova e tem um manual, hoje em dia as pessoas não têm mais o costume de ler os manuais, mas a Bíblia é que nos orienta, a Bíblia é que nos instrui, a Bíblia é que nos ensina, a Bíblia é que nos revela a vontade de Deus. A vontade de Deus é de acordo com o que está escrito na sua palavra. Não é de acordo com o que fulano pensa, ou que Beltrano diz. É de acordo com o que as Escrituras falam. E é assim que nós cremos, porque é assim que é. Se vocês observarem, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso, quando Jesus, ele, orando pela gente, ali no capítulo 17, ele diz o seguinte: Pai, santifica-os na verdade. Ele continua e diz assim: a tua palavra é a verdade.
Então, nós, como cristãos, precisamos acreditar na Bíblia. Embora o nosso país seja laico, a religião que predomina aqui no Brasil é o cristianismo, né? Onde, mesmo sem crerem na Bíblia, né, acreditam só em parte dela, né? Alguns com a desculpa de que não entenderem, porque dizem que a Bíblia é difícil de se compreender. Outros nem tentam, né, entendê-la, mas a grande maioria nem ousaria declarar que não ama a Deus, mesmo não se importando com quem ele seja, com o que ele faz, o que ele quer, onde ele esteja, pelo simples fato de nem se importar. Infelizmente, hoje, mesmo dentro das igrejas, temos irmãos que não se importam, a ponto de nunca terem lido a Bíblia toda. A gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para assistir aquela série que a gente gosta. A gente tem tempo para ler aquele livro que a gente gosta. A gente tem tempo para assistir aquele programa de televisão que a gente gosta. A gente tem tempo de assistir, não sei se tem gente que ainda assiste novela, a novela que se gosta. Agora está na moda os dorama, o dorama que a gente gosta. A gente tem tempo para assistir tudo. Mas a gente não tem tempo para ler a Bíblia. Porque quando eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono. Quando eu vou começar a ler a Bíblia, mas está calor. Eu não quero ler. Dá um sono. Então, se dá sono quando você lê a Bíblia, resolveu o teu problema de insônia. Olha, o próprio Jesus declarou, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15, o seguinte: se me amardes, confere aí, João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15, ele diz isso, e mais à frente ele completa o seguinte, lá no verso 21. João, Evangelho de João, né? Capítulo 14. Vamos lá, só para a gente entender, nós começamos com a primeira epístola de João, né? É a mesma coisa, a primeira epístola de João, o Evangelho de João? Não. João era um dos discípulos de Jesus e ele escreveu o Evangelho, né? Segundo João, contando a história de Jesus, tá? E ele escreveu 3 cartas e mais o Apocalipse, tá? Que é o livro tido como revelação. Esse livro de Apocalipse, ele escreveu após ter sido lançado de acordo com os estudiosos, ter jogado um óleo quente nele para ele morrer, e ele não morreu. Aí jogaram ele lá na ilha de Patmos, que era onde, para largar ele lá esquecido e morrer ali. Nesse momento ele escreveu o livro de Apocalipse. Observem que a vitória de João não tinha sabor de mel não, viu? Foi difícil. E ele foi o que, dos discípulos de Jesus, aquele que morreu de morte natural. Porque Deus o quis assim. Tá bom? Então vamos lá. Lá no verso 14, verso 21, ele completa dizendo o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Você ama a Deus? Ama. Como você tem demonstrado isso? Parece que ao lermos as Escrituras só visualizamos as bênçãos de quem ama e nos esquecemos da responsabilidade de quem ama. Vamos lá para a primeira epístola de João de novo. Primeira epístola de João, agora vamos ali no capítulo 2. Primeira epístola de João é lá no final da Bíblia. Capítulo 2, verso 3, diz o seguinte: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar, né,
como ele andou. Agora, eu pergunto para você, como é que você vai fazer a vontade de Deus se você não lê a palavra dele que diz o que ele quer? É importante nós virmos o culto dia de domingo? É, para nós aprendermos. Porém, não é o suficiente. E, queridos, nem todo mundo tem o privilégio que vocês têm de ter um pastor estudado. Para quando você tiver alguma dúvida, em qualquer texto que vocês encontrarem, vocês têm um pastor para recorrer. Mas teólogo aí, ó, teólogo de mão cheia, homem de Deus, compromissado com a palavra. Então, se você teve dúvida, pergunta para ele. Moisés, o escritor do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, ele diz o seguinte, lá em Deuteronômio, abre aí comigo sua Bíblia, Deuteronômio, desprega essas páginas aí, lá no começo, Deuteronômio lá. O terceiro livro da Bíblia é Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, é isso mesmo? Gênesis, como é que é? É o 5º livro, falei? Olha aí, a importância de se cantar o que é correto, né? Isso. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Nós precisamos amar a Deus com todas as nossas forças. Se eu e você amamos a Deus, nós vamos procurar conhecer, vamos procurar saber qual que é a sua vontade. E a vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Amém? Certa feita, ao ser questionado, né, Jesus, ele respondeu da seguinte maneira, e Mateus relatou, abre aí, Mateus capítulo 22, nós saímos do 6º livro da Bíblia, vamos lá para o 1º do Novo Testamento. Mateus capítulo 22, verso 36, diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Porque, com efeito, se você ama o teu irmão, tu não vai matar, tu não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai os outros, tudinho. Então você ama a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele fez o resumo dos 10 mandamentos aí. Então o maior mandamento é amar a Deus. Agora, há a possibilidade de amar de verdade quem a gente não conhece? Há a possibilidade de amar sem se importar? Há a possibilidade de amar por inteiro quem não conhecemos nem pela metade? Dizemos que amamos, mas como que a gente demonstra isso? Você estava em Mateus 22, não era? Pula lá para Mateus 25. Mateus capítulo 25, verso 34 diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me vestiram. Verso 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Verso 38. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Verso 40. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, ou algum desses pequeninos, a mim o fizeram.
Então, como cristãos, nós precisamos demonstrar que amamos a Deus, nos importando com o próximo. Nós precisamos demonstrar que amamos a Deus, a quem nós não vemos, amando o próximo, que às vezes a gente passa e faz de conta que não viu, mas viu. Se importando com o nosso irmão. Mas se importando não é para cuidar da vida dele, para falar assim, está vendo fulano, lá vai ele. Não, é para ajudar. Não é para falar mal da vida dele, não. É para ajudar, para estender a mão. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 4. Diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E a verdade não está? Então vamos lá, aquele que diz que eu conheço a Deus e não obedece aos seus mandamentos, vamos lá. Para obedecer tem que ir primeiro conhecer. Nós lemos 1 de João, capítulo 2, né? Verso 4. Agora vamos lá para 1 de João, capítulo 4, verso 20. Diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. A gente não tem que amar só de palavra. A gente tem que amar com ações, com atitudes. Se você voltar, estava em 1 de João, no capítulo 4, volta aí para 1 de João, capítulo 3, verso 18, diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E a gente precisa entender que nós nunca vamos amar alguém mais do que nós fomos amados. E nós nunca vamos conseguir perdoar alguém mais do que nós já fomos perdoados. Primeiro de João, lá, vamos voltar para o capítulo 4, no verso de número 10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou primeiro, queridos. Por isso Ele despertou em nós o desejo de amá-lo. Ele colocou dentro do nosso coração a predisposição para amá-lo. Ele nos predestinou para si em amor. Por que eu creio nisso? Porque está escrito na palavra. Efésios, no capítulo 2, verso 1, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas transgressões. Morto não tem escolha. Queridos, quando no momento de tristeza você vai enterrar um ente querido seu e você resolve escolher uma roupa para colocar nele, ele não vai, fé em Deus, né? Ele não vai falar que não gostou daquela roupa. Se ele falar, né? Misericórdia. Ele está morto. Morto não fala, não toma decisões. E assim éramos nós, por conta dos nossos pecados, que nos afastaram de Deus, que nos afastaram de Jesus. Aí Ele nos amou primeiro, e Ele teve misericórdia de nós, e enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para que eu e você, através de Cristo, hoje tivéssemos vida. É Ele quem nos justifica. Não é nada do que eu faça, o que você deixe, nada do que eu faça que vai fazer eu ser mais bonzinho ou não. Mas o fato dele nos amar nos torna justos. E porque ele nos amou, nós também temos que amar o nosso irmão. Aos poucos, a gente vai entendendo o que o apóstolo João quis dizer. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 19,
foi o texto que nós abrimos, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O verso 20: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu, verso 21, ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Precisamos aprender a demonstrar o amor que dizemos ter por Deus, conhecendo-o através da palavra, vivendo o evangelho, amando o nosso próximo, até mesmo os nossos inimigos. E olha, queridos, acho que é John Piper que fala que as redes sociais vão servir para nós, no dia do julgamento, para mostrar que a gente tinha tempo. Porque a gente vai falar que não lia a Bíblia porque não tinha tempo. E eu vou mais, não só as redes sociais, a Netflix, como é que é agora? Tem tanta coisa de TV de streaming agora, né? Tem a Netflix, tem a Disney, tem qual? Prime Video, tem HBO. Rapaz, tem um monte. Lá em casa a gente paga um bocado. Ué. A Bíblia diz que é para a gente que tem que examinar tudo e reter o que é bom. Então, eu não estou dizendo aqui para vocês, queridos, que vocês têm que ser bitolados a ponto de eu não vou assistir. Não, não é isso. Eu estou dizendo para você que você precisa, em meio ao turbilhão de coisas que você faz diariamente, arrumar tempo para ler a palavra de Deus, para que você possa conhecer a Deus através das Escrituras. Jó precisou passar por aquilo que, para nós, é demasiadamente grande. Ele precisou perder tudo o que ele tinha para poder conhecer a Deus de perto. Eu e você temos a oportunidade de conhecê-lo através das Escrituras, sem precisar perder nada. Porque Jó tinha tudo. Depois você pega o livro de Jó e vai dar uma lida lá, que ele diz o seguinte, ele começa da seguinte maneira: o próprio Deus dá testemunho da vida dele. Fala: tem visto meu servo Jó, homem bom, fiel, temente ao Senhor, que se desvia do mal, semelhante a ele não tem. E a narrativa bíblica diz que os filhos de Jó eram os mais bonitos que tinha na cidade. Aí Jó ia lá, olha como ele era temente a Deus. Ele ia lá e oferecia sacrifícios a Deus, porque ele dizia o seguinte: vai que meus filhos fizeram alguma coisa que ofendeu ao Senhor. Então ele ia lá e pedia perdão para Deus, oferecia sacrifício para Deus. No vai que os meus filhos. Eu não vou perguntar aqui para o pai mas é obrigação nossa dos pais é orar pelos filhos, né? Também não tem não tem na Bíblia essa de que o pai tem que pedir perdão pelo filho. É o próprio filho quem tem que se arrepender, né? Mas o pai tem a obrigação de orientá-lo. Não é assim que diz na palavra? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, que depois, mesmo de ter crescido, de ser grande, ela não vai se desviar dele. Então, Deus dá o testemunho de Jó, o próprio Deus falando dele. Aí quem está lá, o inimigo de nossas almas, o acusador, ele pega e fala assim: te adora de balde, né? De grátis, à toa, sem motivos. Ele não tem tudo? Tudo que se pode querer, ele tem. Tudo deu para ele. Aí Deus permite que ele toque nos bens de Jó. Aí ele perde tudo. Não obstante, Deus permite que toque na família de Jó. Ele perde os 10 filhos que ele tinha. Para nós já era o suficiente, né? No primeiro já era, imagine no segundo. Aí, isso não acaba. Ele perde a própria saúde. E em meio a esse turbilhão de coisas vividas por ele, ele declara: antes eu te conhecia, só de ouvir falar.
mas agora os meus olhos te veem. E ele diz: bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu e você temos a liberdade e o privilégio de termos em mãos, no bolso, qualquer lugar onde a gente estiver, a Bíblia, e lermos para conhecermos ao Deus que restaurou tudo para Jó. As pessoas só contam a história de Jó para falar que Deus deu para ele em dobro tudo que ele tinha antes, com conversa de que, é a prosperidade. Não, queridos. Deus deu porque Deus é misericordioso. Mas, antes de tudo, ele perdeu. E a dor e o sofrimento de ter perdido um filho para um pai não tem igual. Então, nós temos essa liberdade. Romanos, no capítulo 5, diz que: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em outra versão: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quem deixou de ser pecador aqui? Ninguém. Se Cristo não morresse por nós, a gente sendo pecador, a gente estava enrolado, porque a gente não ficou santo nunca. Quem nos santifica é Ele. Amém? O salmista declarou, lá no Salmo de número 36, verso 7, como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E há quem possa perguntar: mas por que eu tenho que amar o meu irmão? Se às vezes o meu irmão é tão inconveniente, se às vezes o meu irmão é tão chato, se às vezes o meu irmão é tão inoportuno, se às vezes o meu irmão é tão difícil. Nós temos que amar o nosso próximo, porque nós somos, na grande maioria das vezes, mais difíceis de ser amados. Porque a gente tem a mania de olhar e ver o defeito dos outros, e esquecer que nós somos cheios dos mesmos erros, das mesmas falhas, dos mesmos defeitos, e que se não fosse a graça salvífica de Deus e a sua misericórdia infinita, nenhum de nós estaria aqui nesta noite. Mas graças a Deus, que teve misericórdia de nós e enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse é um texto bastante conhecido por algumas pessoas, porque elas gostam de lembrar que Deus é amor e se esquece que Ele também é justiça. Amém? Só para a gente finalizar, vamos ler dois textos. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz: assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Para encerrar, 1ª Epístola de João, capítulo 4, versos 9 e 10. Foi assim que Deus... Vamos ficar de pé enquanto vocês encontram esse texto, para nós encerrarmos. Amém? Tá bom o tempo? Primeira Epístola de João, capítulo 9, versos 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós estávamos perdidos. Mas nós podemos erguer as nossas mãos e agradecer a Deus
por sua graça, a sua misericórdia e a sua salvação que nos alcançou. Amém? E por que nós cremos dessa forma? Porque a palavra de Deus nos mostra dessa maneira. Porque nós vamos observar que a Bíblia se explica com a própria Bíblia e que ela se entrelaça para que a gente compreenda tudo aquilo que a gente vai falando. Nós dissemos que a palavra de Deus é vida. Vamos lá, como é que o Evangelho de João começa? No princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo que existe foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E mais à frente ele diz que o verbo se encarnou e habitou entre nós. Quem que é o verbo? Ele estava falando de Jesus, que estava desde o princípio, que é a palavra. Aí nós vamos continuamos no Evangelho de João, vamos para o capítulo 14. João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, Como é que é? Continua. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí nós vamos lá, voltamos ali para João 3,16, que é aquele que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem vai ter a vida eterna e não vai perecer? Quem crê. Nós só fomos alcançados porque Deus colocou em nossos corações a predisposição de acreditarmos. Lá em Efésios, Paulo vai dizer que nós fomos predestinados para Ele como filhos amados. Nós cremos e nós conseguimos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Querido Deus, nós te louvamos, meu Pai. Somos gratos pela Tua palavra, que nós compreendemos e entendemos e acreditamos ser a palavra de Deus. Sim, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, o primeiro livro impresso. Ó Deus, aquele que entendemos que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo, embora tenha se levado aproximadamente 1.700 anos para ser escrito, por autores completamente diferentes, muitos deles, ou seja, a grande maioria deles nem se conheceram, mas a inspiração partiu do Teu Espírito Santo, por isso ela é inerrante, ela é verdadeira. Ó Deus, ela se explica com a própria Bíblia. E nós cristãos, ó Deus, temos a Tua palavra como medida de fé. Ó Deus, ela tem a última palavra para aquilo que nós acreditamos e pretendemos fazer. Meu Deus, a Tua palavra diz que nós devemos apresentar as nossas causas ao Senhor para que nós sejamos bem-sucedidos. E, ó Deus, nós acreditamos assim e fazemos assim. Por isso te pedimos, ó Pai, que nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Ó Deus, que nós sintamos o desejo de ler a Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Senhor, desperta em nosso coração o desejo de amar. Coloca em nós o desejo de lermos a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos a Tua palavra, que nós encontremos tempo para ler a Tua palavra, para estudar a Tua palavra, para aprendermos mais de Ti. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos nos Teus caminhos, a vivermos de maneira que venhamos agradar ao Senhor. Como o salmista disse: guardei a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Que nós façamos o mesmo, que nós Te busquemos, que nós Te adoremos, que nós bendigamos o Teu nome, que a gente reconheça em tudo aquilo que a gente fizer que o Senhor é Deus. Ó Deus, que conforme está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, que nós possamos apresentar a Ti o nosso culto racional diariamente, não só aos domingos na igreja, mas no trabalho, na escola, na faculdade, ó Deus, no serviço, onde nós estivermos, que sejamos testemunhas fiéis da Tua verdade, sejamos testemunhas fiéis de Jesus, que as pessoas possam perceber em nós
a diferença do que crer. Ó Deus, porque queremos fazer a Tua vontade, mas para fazermos a Tua vontade precisamos conhecê-la, e nós só vamos conhecê-la através das Escrituras. Amém? Algum recado, pastor? Então, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com os irmãos aqui na igreja e com toda a igreja invisível do Senhor. Amém? Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.